Já. Buenas noches. Eu me chamo Luciana Real. Estou aqui para apresentar nosso grupo, que irá falar do tema de gastrite relacionada com o estresse. Nós somos da carreira de medicina, do quinto semestre de 2020, da Unitep. A disciplina é Patologia Especial, com o docente Dr. Franklin Salas Garnica. Os alunos que irão apresentar esse trabalho são Carolina Araújo Barroso, Crislaine Cristine Monteiro da Silva, Luciana Arial Leme e Vinícius Moreira da Costa. Nós iremos falar primeiramente da gastrite, que é um tipo de enfermidade que, em ocasiões, está associada com o estresse, considerando-se como uma lesão grave com presença de sepsis e insuficiência orgânica. Pode se apresentar dessas formas. Esse tipo de afecção também é chamada de gastrite emotiva ou gastrite nerviosa, que é o tema do nosso trabalho. É um produto do estresse e da ansiedade, que pode existir em pacientes que padecem, por exemplo, de sintomas como ansiedade, né, problemas de sono e outros transtornos. É muito parecido, né, com os sintomas também da gastrite bacteriana. Presenta maior incidência em las pessoas de la população adulta. A fisiologia pode ser tanto fatores agressivos como ácidos, refluxo do adrenal, etc., como também uma deficiência, né, dos mecanismos defensivos, como o fluxo sanguíneo da mucosa gástrica, a barreira da mucosa gástrica, o muco, que pode estar comprometido, o bicarbonato, que pode estar desequilibrado, né? Tem um papel, todos esses que eu citei agora, têm um papel no início da enfermidade, né? A complicação hemorrágica de úlcera gástrica por estresse, que suele aparecer entre o quinto dia ou o 10º dia do ingresso dos primeiros sintomas, segue sendo uma sequela associada a uma importante taxa de mortalidade, né, que em casos existe uma taxa alta de mortalidade de pessoas que desenvolvem a enfermidade um nível tão importante. Os antecedentes desta enfermidade. O estresse está afetando enormemente as pessoas, contribui ao surgimento de problemas de saúde relacionantes deficientes e perda de produtividade laboral. Tanto o estresse tanto prejudica a saúde mental como a saúde física, as pessoas prejudicam o seu trabalho, né? Segundo o resultado de uma encuesta dada a conhecer pela Associação Americana de Psicologia, está afetando realmente a pessoas adultas de uma forma muito importante. O dinheiro, o emprego, né, segue sendo as causas assim principais do estresse por la quarta parte da população do mundo. Tem, assim, média de mais de 59% das pessoas encuestadas na encuesta citada arriba. O estresse já está afetando cada aspecto da vida, desde o trabalho às relações personais também, né, familiares, os padrões do sono, que o estresse causa muitos problemas de sono, os hábitos alimentares também prejudicam, né, assim como a saúde, para a prática profissional também, né, se queda muito prejudicada. Os altos níveis de estresse podem implicar consequências negativas a largo prazo em la saúde, que vão desde a fadiga, né, que a pessoa pode apresentar fadiga por estresse, como a gastrite, que é nosso tema. E as enfermidades cardíacas também são muito importantes
são causadas por estresse, segundo Russ Newman, em 2011. A gastrite é uma das enfermedades que mais afeta as pessoas jovens também, não somente as adultas, mas hoje em dia afeta muito as pessoas jovens. Em grande parte de las gastrites são causadas pela bactéria Helicobacter pylori. As outras causas incluem o estresse, como falamos anteriormente, também consumo excessivo de álcool, que é muito comum em pessoas jovens, né? Em pessoas também com trabalhos laborais que quedam com muito alto nível de estresse, o uso de tabaco, o uso de pessoas que têm transgressões dietéticas, né, que consomem alimentos muito grasosos, por exemplo, intoxicações de origem alimentar pode também causar as gastrites. E também a utilização de medicamentos de forma prolongada. A gastrite é um processo inflamatório transitório da mucosa, que pode ser assintomático ou causar graus variáveis de dor epigástrica. Pode causar náuseas também, vômitos. Em casos mais graves, pode haver-se erosões na mucosa gástrica, ulcerações, hemorragia, hematemeses, melenas, ou mais raramente, né, perda massiva de sangue. Mas nesse caso é muito raro, de uma forma muito grave. A gastrite pode ser emocional, já que o estresse ou a ansiedade pode afetar a nosso estômago e formar uma gastrite tanto emocional como nerviosa. Se caracteriza, de hecho, por ser um transtorno emocional mais comum de lo que originalmente pode pensar-se, né? É mais comum que nós outros podemos imaginar, que finalmente termina por afetar a nosso estômago e por produzir uns sintomas identificáveis, né? Muito parecido com a gastrite causada pela H. pylori. A gastrite se designa com uma série de alterações de tipo inflamatório digestivo, né? Que inflama toda a área do estômago, do trato, muitas vezes afeta também o esôfago. A mucosa do estômago é a mais prejudicada. A gastrite nerviosa, que é em si mesma, se considera uma enfermidade que se genera em aparato digestivo, principalmente em el estômago, em qual sofre uma inflamação, como falamos anteriormente, da mucosa gástrica. Pero não por causas comuns, como os casos da bactéria de H. pylori, como falei, sino também podemos dizer que causas diretamente relacionadas com sintomas associados às emoções, e por sintomas como o estresse, né, a ansiedade, que são criados do curso do dia a dia, né, em trabalho, né, ou por responsabilidades familiares, ou por problemas em las escolas, faculdades. A epidemiologia da gastritis, podemos citar um estudo realizado pelo Centro Gastro Boliviano em mais de 1.000 pacientes, que indica que em Potosí, por exemplo, em 100% da população padece da enfermidade, e La Paz tem o menor porcentagem, menos de 70%. Em algum momento sofreu de transtornos que pode ser associado ao estresse e à gastrite causada por estresse. As enfermidades gastrointestinais não estão contempladas dentro das políticas do Ministério da Saúde, a não ser casos, né, só os casos de que se apresenta alguma epidemia de cólera ou as enfermidades diarreicas agudas. Essas sim estão contempladas nas políticas públicas. As responsabilidades é de uma unidade de epidemiologia e estatísticas, mas solamente com esses que eu citei anteriormente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a estadística da enfermidade em países desenvolvidos, diferente da Bolívia, por exemplo, é de 40%.
e pode chegar até no máximo 60%, pero em la Bolívia se sobrepassa, né? Podemos ver que a cifra sobrepassa a los valores de los países desarrollados. Porque países que não são desenvolvidos, desarrollados, né, apresentam maiores problemas em relação ao emprego, em relação ao dinheiro, né, problemas em relações familiares, é mais comum que pode levar à gastrite, né? A principal causa da gastrite é de fato, a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que vive na água contaminada e se propaga através dos limites dos alimentos mal preparados, comidas mal cozidas, comidas guardadas de forma inadequada, e tem como reservório, né, a H. pylori, o humano infectado. Olá, eu me chamo Carolina Araujo Barroso e eu vou falar agora sobre a classificação de gastritis. La gastrite aguda simple, gastrite erosiva ou hemorrágica, gastrite crônica e gastrite corrosiva. La gastritis aguda é a inflamação aguda inespecífica do estômago. É uma enfermidade totalmente curável se é tratada dentro do tempo, e assim se sobressalem. A gastrite aguda simple pode obedecer a excessos alimentares, a ingestão ou a ingesta de alimentos irritantes, como, por exemplo, álcool, café, cigarrillos, dentre outros tantos de tipos de alimentos que podem ser constantemente irritáveis ao estômago. Também temos a gastrite erosiva ou hemorrágica, que se deve ao alcoolismo agudo ou a medicamentos, como, por exemplo, a aspirina, anti-inflamatórios, certos antibióticos e agentes tóxicos. Também estamos a falar sobre a gastrite crônica. que é a gastrite crônica? É a inflamação crônica da mucosa gástrica, atribuída, na maioria dos casos, à Helicobacter pylori. Em um estudo endoscópico e histológico, este tipo de gastrite apresenta a mucosa gástrica pálida, com segmentos descoloridos. É assim que constantemente se identifica e se estuda este tipo. Em um exame histológico, se observa as glândulas gástricas em menor quantidade que com transtorno e com sua distribuição e morfologia. Os sintomas clínicos são inespecíficos ou nenhum. Eles podem ser inespecíficos ou podem ser nenhum dos sintomas clínicos da gastrite crônica. A gastrite corrosiva se denomina corrosiva a uma lesão gástrica produzida por substâncias cáusticas ingeridas por acidente ou incidente, com fins suicídios. Não é primeiramente um processo inflamatório, senão uma necrose com fenômenos reparativos variáveis. Se há substâncias como o sublimado, que são os bicloruros de mercúrio, o ácido fênico, que produz coagulação da mucosa, outras como a soda, a potasa, que são hidrogênio de potássio, que produz o reemplaçamento da mucosa. A necrose, em la forma menos grave, afeta as cúpulas de los pliegues da mucosa gástrica, pero pode ser difusa, superficial ou profunda. Las veces con necrosis se desgarro y perforación de la pared. Si el individuo sobrevive, las partes necrosadas o escaradas de la mucosa son aisladas de los tejidos, remanentes por un proceso de reablandecimiento y terminam desprendiéndose. La etiología significa el exceso de álcool, utilización de ciertos medicamentos como la aspirina, autoinflamatorio, antibiótico, como ya hablé, el exceso de secreción de ácido gráfico, como provocado por el estrés, los estrés de los súbitamente lo que la persona vive en su cotidiano, la ingestación de sustancias genóxicas o cáusticas, a fin de accidente o incidente, provocado o não provocados. Comer alimentos picantes, fumar, cirurgia maior, cirurgia menor, las lesiones traumáticas o quemaduras e infecciones graves. Olá, sou Vinícius Moreira. Vou falar um pouquinho sobre os sintomas de uma gastrite nervosa, também chamada de emocional. O estresse não é só um problema que se manifesta em um âmbito psicológico, sino que também
se hace visível a nível físico. Um desses casos é as gastrites. A acidez e os dolores do estômago são os primeiros indícios. Estes deveriam ir acrescentando sua periodicidade e sua intensidade. A intensidade é cada vez maior. Ademais que aparecem outros sintomas, como a inchação do estômago, náuseas, vômitos, cefaleias e até mesmo palpitações. Antes de que comece a gastrite, pode sofrer de dolores de cuello e ombros, também dolores em la zona lumbar de la espalda, problemas de la piel, como acne e caída de pelo. Estudos realizados por la Associação Pan-Americana de Psicologia revelam que a gastrite, estresse, apresenta sintomas a nível psicológico, onde se apresentam sensações de tristeza, angústia, ansiedade, nervosismo, problemas de sueño, e a pessoa se pode volver violenta e irritável. Os outros sintomas da gastrite nervosa por esse estresse podem ser a acidez do estômago, relacionada ao refluxo gastroesofágico, os ardores em o epigástrio, que suelen ceder a curto prazo com a ingesta de alimentos, por exemplo, com o leite. Pode provocar abdominalgia em hipogástrio, que pode empeorar ao comer. Pode provocar indigestão abdominal, perda de apetite, pode ocorrer vômitos com sangue ou com um material similar a grãos de café. E tem essas oscuras. Também, a própria gastrite emocional tende a vir acompanhada com outros sintomas, mas psicológicos ou emocionais, que, em definitiva, são os que causam sua aparição, como o estresse e ansiedade, o nervosismo, a tensão emocional e dimensões da gastrite emocional. Existem uns parâmetros que determinam o nível de estresse em que se encontra uma pessoa. Ao nível psicológico, onde a pessoa apresenta sensações de tristeza, angústia, ansiedade, nervosismo, problemas de sueño, e onde a pessoa volve violenta e irritável. E ao nível fisiológico, o estresse pode apresentar mediante sintomas físicos, como o inchação de estômago, provocando náuseas, vômitos, cefaleias, palpitações e outros. Olá, me chamo Crislane e para o diagnóstico de la gastritis, a prueba mais recomendada, mais utilizada é a endoscopia digestiva alta ou gastroscopia, né, com uma biópsia do estômago. O médico, para a realização de este procedimento, ele administra um sedante intravenoso ao paciente, porque a endoscopia provoca náuseas e esse tempo de sedação vai de acordo com o tempo que dura o exame. O médico vai colocar também um protetor de boca para que evite a mordedura do endoscópio, né? E assim pode causar alguma interferência no momento da realização do exame. A todo tempo também vale ressaltar que a oxigenação e a frequência cardíaca do paciente está sendo monitoreada. E depois disso, o médico inserta um endoscópio via oral em el paciente, onde este endoscópio passa por el esôfago, por el estômago e por el duodeno. São capturadas as imagens, né, que são transmitidas em tempo real por uma máquina. Por eso, lo que tiene en la mucosa del esófago, en la mucosa del estómago y en la mucosa del duodeno. Se há lesiones, estas lesiones, elas podem ser sacadas, né? Podem ser removidas em el mesmo momento da endoscopia, né? E se há uma suspeita de câncer gástrico, o médico pode realizar a biópsia
utilizando uma pinça em el próprio endoscópio. Este procedimento ele dura entre 5 a 20 minutos. Depois de sacada esta biópsia, o médico vai levar ao laboratório para a investigação se há a presença do câncer gástrico ou não. O tratamento de la gastritis generalmente é realizado com o uso de antiácidos, uma dieta adequada e outros medicamentos combinados para que haja uma recuperação da capa protetora que reveste o estômago, porque o ácido estomacal irrita os tecidos que estão dañados, que estão lesionados. Para a gastrite nervosa, o tratamento pode ser um acompanhamento psicológico, onde o paciente tem que evitar o estresse, a ansiedade, o nervosismo, a tensão emocional. E se a gastrite está relacionada com infecções, com bactérias, o médico dará ao paciente um tratamento adequado para este tipo de afecção. O objetivo general de nosso trabalho é determinar a relação que existe entre o estresse e a sintomatologia da gastrite. E os objetivos específicos são identificar como o nível de estresse se relaciona com os sintomas da gastrite, identificar a sintomatologia da gastrite em as pessoas que apresentam episódios de estresse e caracterizar como o estresse pode causar gastrite. E na conclusão, durante o desenvolvimento, nós observamos que existem evidências de que o estresse tem uma relação com a aparição da gastrite. A gastrite induzida por el estresse, ela se diagnostica comumente em clínicas e ela é tratada como a atenção primária por el médico especialista ou um clínico general que vai estar em aquele centro de saúde. Para diagnosticar esse tipo de afecção, o médico deve avaliar a história clínica do paciente e se trata também com inibidores da bomba de protones, né? E se os sintomas desaparecem, se orienta ao paciente que adopte medidas para aliviar o estresse, evitar ansiedade, evitar nervosismo, evitar a tensão emocional e evitar o estresse. O paciente também deve adotar medidas que não causem irritação da mucosa de seu estômago, como alimentos industrializados, álcool, tabagismo, entre outros fatores que podem causar este tipo de afecção. O consumo de anti-inflamatórios também, os conhecidos como anti-inflamatórios não esteroides. Agora eu me gostaria de saber se vocês já passaram por um episódio ou tem alguma experiência com a gastrite nerviosa. Se alguém pode falar sobre isso. O estresse não é a principal causa, mas é um agravante para a gastrite, principalmente porque uma pessoa estressada, ou ela tende a comer comidas rápidas, frituras, ou tende a passar muito tempo sem comer também, e pode agravar esta gastrite. E foi comprovado que o estresse provoca uma liberação excessiva de suco gástrico, isso danificando a parede do estômago, né, com mais facilidade, e sendo mais favorável à aparição do H. pylori, que é o Helicobacter pylori, né? Então, ela está muito relacionada a gastrites, principalmente em nosso siglo, onde as pessoas passam muito tempo em trabalho, em estresse, em o cotidiano da vida,
e é um grande agravante para a gastrite. Mais alguém? Sí, yo gostaria de falar rapidito. Eu, por exemplo, tive depressão, né, na época de minha vida, e a depressão causada por vários problemas emocionais, incluso o estresse, né? Ele tanto desenvolveu em persona uma obesidade, né, pela compulsão, a necessidade de substituir as emoções pela comida, como também desenvolveu uma gastrite nerviosa por las questões emocionais, né? Não só tanto, e as questões, na verdade foi um efeito cascata, né? A depressão, o estresse, né, a ansiedade, causou a gastrite e causou a obesidade em minha persona por conta de né, como falou muito bem Vinícius, né, aumento do suco gástrico, né, também aumento do consumo de comida, e isso tudo me causou uma gastrite ao ponto de ter gastrite, esofagite, e tive que fazer um tratamento não só físico, né, com medicamentos, dieta, como também um tratamento com um psicólogo, acompanhamento do problema emocional, porque solamente o tratamento físico não surtia efeito. E o estresse do dia a dia também tem ligação com o tabagismo e o álcool, que também é um agravante para a gastrite também, né? É verdade. Agora eu vou falar sobre um episódio que passou comigo no início do mês de novembro. Eu estava em semanas de provas e de exames da faculdade e eu comecei a sentir muitas moléstias em meu estômago, sentia um ardor muito intenso em meu esôfago. E daí, passando alguns dias, eu não me aguentei mais, senti tantas coisas e fui procurar uma ajuda na clínica. E ao chegar na clínica, o médico perguntou se eu estava passando por algum problema emocional, se eu estava tendo, se eu estudava, se eu tinha exames e tudo isso. E foi muito importante esse tipo de pergunta, porque ele relacionou o meu estresse com uma gastrite. E é muito importante que o profissional da saúde pergunte esse tipo de coisa para que tenha uma melhor hipótese diagnóstica para o paciente. E daí eu estava muito preocupada. O médico administrou muitos medicamentos intravenosos e não passava me dolor, não passava, porque esse dia eu tinha exame e tinha que fazer meu exame, pero não passou de nenhuma maneira, porque como Vinícius falou, o estresse, o nervosismo, a ansiedade aumenta a produção de jugo gástrico, por isso que não passava me dolor. E daí, desde então, eu tenho que dar-me mais calma, mais sem estresse, nervioso, sem ansiedade. E eu também hice uma biópsia de digestiva alta, e aí o médico observou que eu tenho uma gastrite xerantematosa leve, né? Como o estresse, a produção excessiva, pode causar assim uma lesão em nosso estômago, né? Y es eso y muchas gracias. Cuando en un caso que se sucede conmigo, se sucede que yo hago mucho uso de medicamentos con efecto que yo soy hipocondríaca. Y ese tipo de medicamentos que yo hago efecto sin necesita hacer con que haya mucho problema en mi salud. Y eso generalmente afecta mucho. Geralmente afecta o estresse que sofro, tanto na faculdade como na vida personal,
hace con que yo haga uso de los medicamentos que no necesito y también hace que yo faça alimentaciones que los famosos fast foods, que son los que más priorizan la salud. Y eso acontece conmigo también. Como já disse antes, a alimentação e os medicamentos em excesso também são um afecto. Então, também acontece comigo. Solo. Eu só tenho a agradecer ao grupo, né? Foi um bom trabalho, uma boa apresentação. Muitas graças ao docente que nos deu essa oportunidade e boas noites.